Seja bem-vindo a mais um episódio do AEA Podcast, comemorativo aos 50 anos da Associação Empresarial de Agrolândia. Eu sou Carmen Marangoni, jornalista, vou mediar essa conversa hoje com o segundo presidente aqui da associação, que foi o seu Dieter Guim. Tudo bem? Tudo bem, Carmen? Tudo certo, muito obrigada pela presença aqui. Essa conversa serve para a gente relembrar um pouquinho, né, da trajetória da associação, que está completando 50 anos, saber um pouquinho como é que foi lá no início. E eu já começo perguntando para o senhor, como é que era? Por que o senhor aceitou ser presidente da associação? Inicialmente, agradeço o convite, né, de voltar. Como a gente estava comentando, né, o ano que vem praticamente vai fazer 40 anos que eu estava à frente da associação, né? E parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Realmente o tempo passa e passa muito depressa, né? E foi uma época, como a gente já colocou, né, tem colocado, bem diferente, né, do que hoje, né? Eu participei também bastante jovem na época, né, já com 26, 27 anos, já participava junto com meu pai na época pela empresa, e seu Walter Ziegler era o presidente, né? E seu Walter tinha na época assim uma preocupação, com a questão industrialização do município, né? Ele também era de uma família de industriais, que é da família Ziegler, tinha casado com a Pró, e na época a Agrolândia, né, teve como diz, uma fase da madeira, né? E a fase da mandioca, né? Uhum. E essas atividades, elas foram aos poucos, né, diminuindo, se extinguindo pela própria mudança de mercado, né? E aí seu Walter tinha já uma preocupação de criar uma outra atividade, e a associação acabou entrando como assim um órgão de apoio, né, de fomento, porque na época tinha só Rio do Sul, né, e não tinha Agrolândia, então nós fomos praticamente também uma das pioneiras, né, Sim. praticamente iniciando junto com a própria Facisc, né, que tinha acho que 5 anos antes, né, ou Pois é, 4 anos, né? 4 anos. É muito pioneirismo, né, de Agrolândia, né? E na época também tinha, acrescentando também tinha, então o que que tinha, como existia o Proálcool, né, que era um projeto do governo federal, e Santa Catarina, ele foi beneficiado com duas plantas, né? Uhum. Uma planta foi em Laguna e outra planta foi em Agrolândia. E tudo isso juntamente com esses contatos da associação comercial, participando de reuniões da Facisc a nível estadual, que começaram a fortalecer esses contatos do próprio Sr. Walter, onde ele depois conseguiu também entrar nesse projeto, que inicialmente estava em Rio do Sul, foi para a Holândia, mas foram projetos que, por serem projetos pioneiros, na época, acabaram também não dando o O certo. resultado que se É, esperava na época. Eu tanto é, lembro, eu era criança e se falava, é, né, desse... tanto é que o Proálcool no Brasil levou muitos anos, né, Uhum. para acontecer, Porque era e muito embrionário ainda, né? exatamente, era praticamente uma experiência, né? Exato. E eu acredito que acabou sendo uma experiência positiva para a Agrolândia, porque a partir daquilo ali fortaleceu a associação. Uhum. A associação foi atrás de novos contatos, tanto é que o seu Walter, então, por exemplo, passando esses 10 anos, ele achou que era tempo de renovar, né? E, e ele achou que eu, como sendo o mais jovem da turma, seria uma pessoa para encabeçar. A gente tinha vindo também da faculdade, feito administração de empresa, estava sempre participando das reuniões ativamente, e acabei aceitando o convite, então, e realmente fui o escolhido em 1987, e acabei sendo, então, presidente em 87 e 88. E o senhor depois teve uma sequência, né? Porque também foi vice-presidente regional da Facisc, né? Sim, exatamente. Então, atualmente, como era bastante participativo, né? Nós tínhamos um secretário executivo que também era muito ativo, que era funcionário do seu Walter Ziegler, que era o Carlos Muniz, Uhum. e ele tinha bastante facilidade em comunicação, então ele realmente fazia com que a gente, em toda reunião da Facisc, a gente levava aí uma sugestão, um projeto em questão de Alto Vale, em questão de legislação, às vezes até estadual,
Tinha muita representatividade. representatividade, porque a própria Facisca ela era pequena, né? Ela era Estava pequena, começando, né? e principalmente de municípios pequenos, né? Com Principalmente certeza. municípios pequenos. Então eu acabei sendo, paralelamente ao cargo de presidente, eu também acabei ocupando o cargo de vice-presidente da região na época, onde o Udo Deller, né? No caso tinha o Udo Deller, né? Depois também veio o Gelson Merizio também, que também foi presidente da Facis, que ficou um bom tempo, né? O Udo Deller depois acabou sendo prefeito de Joinville, o Merizio foi também depois ocupou também cargos estaduais, né? Enfim, essa é outra São parte. passagens, mas são passagens que, na verdade, acabam formando líderes, né? Porque o senhor depois também foi prefeito por 2 vezes no município, né? A gente acaba se fortalecendo em questão de contatos, em questão de segurança, de participar de reuniões, de comunicação. Conhecimento também, né? E então uma das ações assim importantes que a gente fez quando eu fui presidente, também por sugestão do seu Walter, fomentando, e na época também com o seu Leonardo era prefeito, em 1988, e eu como presidente da associação, a gente Que ainda era Inca, né? a INCA, participamos então da Feira de Hannover, né, que é uma feira mundial que acontece anualmente, mas bienalmente, como se diz, dependendo da atividade. E aquele ano de 88 era voltado para a indústria de máquinas e equipamentos, né? Então nós participamos juntamente com o pessoal da Gabrema, né, o seu Walter Zick, o seu Horst Bremer, Enquanto associação empresarial. enquanto associação empresarial. E aí não fomos como uma entidade, né, cada um com os seus custos, né, Claro. o seu Walter Ziegler da empresa, eu pela empresa, inclusive meu pai também foi, né, na Mas época, representando. mas representando, sem custo nenhum para a associação, mas representando a associação. Se hoje é importante fazer uma viagem dessa, naquela época era muito mais, né? Assim, eu me lembro muito bem ainda, assim, que me chama a atenção hoje ainda, é a questão do celular, né? Naquela época, a gente andava na rua e a gente via que o pessoal andava com o celular com ele ainda, né? Então a gente, né, imaginava como seria isso, né? Porque lá já tinha. Isso aqui foi acontecer depois, 10 anos, 10 anos depois, eu acho, né? Mais ou menos. 10 anos depois, né? A questão também assim, da automatização, por exemplo, em questão de pagamento, de estacionamento, a questão de aluguel de carros, né? A frota rodoviária, tudo nova, a questão de estradas, as autoestradas, né? E já foi, mas a feira em si realmente foi muito, muito positiva, e eu penso e entendo que aquela feira ela representa ainda o Agrolândia de hoje. Porque teve uma abertura de mercado, provavelmente. Aquela feira ela foi a abertura da indústria metal mecânica de Agrolândia. Que tanto nos orgulha hoje, né? E hoje é a atividade principal do município. Porque com aquela tecnologia, eu lembro ainda muito bem que a gente visitando os estantes, ainda o seu Walter sempre lembrava bem, ó, quando eu achava alguma coisa interessante, pega o manual, o manual, o panfleto. Panfleto, sim. Tá. E no final nós estava lá com tanto panfleto que dava quase 3 malas. Né? Aí eu disse, mas seu Walter, o que, que nós vamos fazer com isso aí? Ele disse, não, nós vamos empacotar, levar. Né? Aí a gente teve encontros aí também com alguns empresários da área, né? O próprio Horst Bremer, aí os contatos que a gente teve na feira, então, fez com que 2 meses depois, aí o seu Walter voltou para a Alemanha, aí ele somente, né, como interessado, num daqueles projetos, panfletos que a gente trouxe, né, e onde acabou surgindo a Biochan, né. E a Biochan é que gerou, né, essa mão de obra hoje que existe no nosso município, e o início da tecnologia dessas caldeiras que iniciou. Então a gente pode dizer que isso teve uma participação indireta de contatos e de troca de ideias dentro da associação na época, né, É muito que importante ajudou a isso. fomentar. Então eu vejo assim, com toda a tranquilidade, porque nós tivemos em Agrolândia, como eu falei, a questão da mandioca, a questão da madeira,
Depois nós tivemos a fase antes do Swicker e depois das quatro Swicker. Pois é. E essa fase era depois, né? Exatamente, isso foi tudo depois dessa fase, porque a Agrolândia, ela sentiu, né, por exemplo, o fechamento da Oscar Swicker. O Oscar Swicker, ele estava diretamente ligado ao agricultor de Agrolândia e ao comércio, porque ele trabalhava com a mandioca, ele trabalhava para fazer a fécula, ele trabalhava com arroz, né? Ele trabalhava com a indústria madeireira, ele trabalhava com a indústria de papel e tinha o comércio, né? E Ele também foi um dos empreendedores que e mais e o transporte também, Pois o é, transporte. muitas áreas, né? Muitas áreas grandes na fase áurea da araucária, né? A gente sabe que isso foi uma araucária, ela foi o início do processo de industrialização do Brasil e também de Santa Catarina. As regiões, nós achamos que pensamos que só a região da Serra tinha araucária. Não, pelo contrário, nós aqui na nossa região, nós tínhamos tanto de florestas quanto lá em cima. E tinha mais, a nossa floresta era mais enriquecida que a da Serra, porque aqui a gente tinha ainda as canelas, as perovas, e surgiu depois, em cima dessas canelas sassafrás, que acabou também surgindo a indústria dos sassafrás, que por anos foi a moeda forte da indústria do Alto Vale do Itajaí, que era o óleo de sassafrás, que era usado para a indústria de perfumarias, né, e ao mesmo tempo que era usada para perfumarias, também para a indústria de inseticidas, que tinha um subproduto, que era o safrol, e esse safrol, então, era feito pelas indústrias químicas, e tinha, basicamente, o consumo era internacional, era Estados Unidos, Inglaterra, né, Itália, Era outro mercado, né? era um outro mercado. Então, naquela época, nós éramos muito, muito bem representados, bem vistos em termos de economia. Só que nós trabalhamos com produtos que, na verdade, eram produtos oriundos da natureza e que, o momento, se estagnou. Sim. Né? Então, o que aconteceu? A indústria madeireira reduziu, a mandioca não ficou mais competitiva porque se abriram grandes áreas no Paraná, né? O arroz continuou, né? O milho também continuou, mas mais em pequenas propriedades. Sim. E aí, então, Entrou com o fechamento da Swicker, né? Que ficou na segunda geração, né? O seu Oscar, que iniciou, e na época foi também candidato a prefeito, depois veio a perder para o seu Alex, e depois veio o seu Rolando Raimundo, seu Oscar Geffert, né? Que era genro, seu Bauer, que também, na verdade, não estava diretamente ligado, mas também era também ligado à família. Então, tudo isso aí parou a cidade, né? Parou a cidade porque ela estava no centro da cidade. Tanto é que hoje ainda, muitos com certeza não sabem da história onde está hoje. Está hoje localizado o Paço Municipal, que é a prefeitura, que era a sede da Oscar Schwicker. Pois é. Onde está localizado a PAI, era a terra dos Carswicker, onde está localizada a delegacia, a terra dos Carswicker, onde está localizado a creche. E a legalização dessas áreas foi feita durante a minha administração. A minha administração, na nossa, na época, já fugindo um pouco da questão da associação, né? Mas na época que a gente depois, passando da associação para a prefeitura, nós conseguimos essa área que hoje fazem parte do patrimônio do município. Né? E voltando na questão da associação, aí entra depois nessa segunda fase, ou terceira questão do associativismo, da representatividade, para fortalecer. E o que era os pedidos, as bandeiras de Agrolândia, aí na época que se iniciou a associação. As bandeiras principais na época, a Agrolândia precisa de asfalto. A Agrolândia precisa de asfalto. A Agrolândia precisa de telefone. A Agrolândia precisa de hospital. Né? Então, essas eram as bandeiras, lógico, são bandeiras públicas da administração pública, mas ela precisa do respaldo da iniciativa privada, né? da sociedade, né? E aí onde a associação começou a dar apoio, que na época era o seu Alex Cris, o prefeito, né? E começou, através da associação, também a participar de reuniões com o governador, reuniões com o presidente da Celesc, para aumentar depois também a questão de capacidade de energia.
a reunião o pessoal da Telesc, que na época era o telefone, Uhum. o pessoal do BESC para agência bancária, que Que ainda também, não tinha, também né? não tinha. Então, era o início praticamente Da da construção. construção do município, o Exatamente. fortalecimento do município. Exatamente. A Agrolândia era um município essencialmente agrícola, Uhum. hoje não é mais. Uhum. Hoje não é mais. Hoje nós dependemos da atividade econômica, que são as indústrias. E então, eu vejo que esse trabalho foi importante, e aí, com a conclusão do trabalho do seu Walter, em 10 anos de mandato, Uhum. é, é, ele sugeriu e eu acabei aceitando, né, assim, Mas foi um como um compromisso, né? Uma compromisso, uma responsabilidade. surpresa e um desafio, né? É, Um desafio na época, como diz, as coisas eram bem, né? diferentes. E principalmente como a gente também assim, sempre tem comentado, a questão de informações, né? Hoje você tem tudo na mão, nos olhos, assim, independente de onde você está, né? Na época a gente se reunia na associação, né, para a gente trocar ideias, informações e saber, um saber do que o outro tinha de novidade, né? Então era É, muito mais era importante, muito, era necessário, era né? necessário, importante a Uhum. gente fazer esse contato, né? Uhum. Porque a gente acabava se fortalecendo e se conhecendo, né? Claro. Se conhecendo e com isso aí surgiu Se organizando, se né? organizando, né? Depois, mais para frente também a própria Multicolor, ela também surgiu em Agolândia, de Uhum. um trabalho, de um contato meu pessoal. Uhum. Na época, o falecido Malmir, né, que é da área de Uhum. Jaraguá, eu estava na faculdade, tinha contato também com uns amigos, contato, e acabou vindo para a Agrolândia, né, através do incentivo, na época, inclusive, existia ali uns equipamentos que meu pai também tinha, era sócio, porque isso ali era uma massa falida, Uhum. e aí existia uma preocupação do pessoal em gerar também empregos, né? Uhum. E se iniciou com a sociedade, né? Mas também não funcionou, né? Uhum. Aí, por exemplo, na época, a família, meu pai acabou comprando o imóvel e ele disse que ele vender não venderia, mas poderia alugar, né? Uhum. Onde então veio o Amir Vieira da Rosa, né? E Que começou na época outro ramo de atividade e que também é então ele importante. veio para a Groenlândia, então, e começou aqui essa atividade Isso, né? têxtil, que na época era Confecções Neuza, e depois passou a ser a, a Multicolor Multicolor. Têxtil. E no meu mandato, aí, quando eu fui prefeito, eu acabei viabilizando lá uma área para eles iniciar, né? Uhum. Que depois foi criado aí como se diz, a área industrial, né? Que é Eduardoville, né? Depois com Uhum. asfaltamento e tudo, Uhum. né? O Schreiber, depois também, no mandato dele, asfaltou um lado, a gente asfaltou outro, né? Mas criou, né? Então eu diria que isso foi tudo assim um embrião que se discutiu dentro da associação. Sim. Depois, lógico, depois vieram outros presidentes que foram Uhum. Foram dando continuidade, né? fortalecendo esse Uhum. trabalho, mudando às vezes um pouco o foco para mais para Uhum. um lado, para outro, mas eu diria que com toda a segurança que a atividade econômica que hoje representa o nosso município economicamente, ela teve uma concepção, um empurrão forte dentro da associação. Uhum. Tanto com o início da Álcool Vale, depois com a Biochan, Uhum. e através da Biochan se criaram várias outras empresas no município hoje Uhum. que tiveram condições de aprimorar a sua estrutura, Que começou ali. porque teve o início de uma mão de obra vinculada com a metalmecânica, serviço de Uhum. torno, serviço de Uhum. solda, Uhum. né? E hoje a gente tá bem representado. A questão da Multicolor, depois surgiram outras facções, né? Então nós Claro. temos aí outras facções, né? E na questão da madeira acabou praticamente ficando só a nossa empresa, Uhum. porque a gente aí migrou da madeira nativa para o Pinos, né? Uhum. Outros fecharam, porque realmente foi um processo doloroso e difícil, Uhum. porque Que a gente, também foi uma mudança de mercado. porque a gente, além de ter a mudança de mercado, nós tivemos aquela inflação pesada dos 70%, 80%, que ninguém nem imagina hoje. A gente fala de 5%, 7%, 3%, a gente acha que é muito, mas se você imagina uma inflação de Mudava o 70%, preço toda 50%, hora, né?
toda hora. Então você achou que tinha feito um bom negócio, no fim, muita gente perdeu o que tinha porque ia vender, ele não conseguia comprar, né? Então é quantas vezes coloco para o Matias e para o Leonardo, não, a Não gente, tem sobrevivendo. a gente parando hoje para pensar, a gente não sei como é que a gente sobreviveu, realmente é muita garra, né? É. Então nós pegamos assim uns momentos econômicos difíceis, não só nós como empresa, mas a economia num todo, Uhum. que foi a questão da inflação desenfreada, que acabou prejudicando as empresas de família que a gente teve aqui, que era Irmãos-Viu, era Uhum. o próprio Oscar Fick, o próprio Comercial Bauer, a Hobbs, né? Pessoas que acabaram se enfraquecendo com a Que inflação, enfraquece muito com a sim, né? inflação, acabaram perdendo o capital de giro, aí veio a mudança da moeda com a URV. Uhum. A URV ela criou uma deflação, Uhum. então quem tinha valores para receber praticamente não recebeu mais nada, quem tinha valores para pagar também pagou pouco, e foi, mas só que depois que essa moeda também ela se estabilizou, o Brasil mudou, né? É. O Brasil é outro. É. Mesmo que a gente questiona muitos governos, Sempre tem o que melhorar, é, mas é, essa questão regularizou, né? regularizou. Então hoje, por mais que a gente às vezes questiona algumas ações de governo, mas essa mudança naquela época, ela realmente ela, ela está presente no dia de hoje, né? Claro, ela fortaleceu a moeda nacional, né? Então, o que eu diria? Então, nós tivemos a parte importante da associação em questão de empresas, de economia, e nós tivemos a parte que acabou gerando também mão de obra, aquela preocupação de criar novas empresas, e nós também tivemos a parte social. Essa questão social, realmente, na época, ela tinha um peso muito maior, né? E eu tenho curiosidade em saber quem é que estava junto, quem eram as pessoas que estavam nesse início da associação. Importante essa parte social, a gente falou assim, essa a questão econômica, que normalmente era o objetivo principal, mas a parte social acabou sendo uma parte não menos importante na época. Lógico, existe hoje também, tem ações também, mas eu lembro muito bem que o primeiro ponto que a época, né, essa volta sempre colocava, e o pessoal ali que estava envolvido, que era seu Irineu Zoibert, o seu Walter Schreiber, o seu Alfredo Bark, né, o Ingo Gerber, o seu Erhard Grimm, que era meu pai, Ah, o seu Ingo é, já estava, o seu Ingo, ele foi presidente depois. seu Ingo também estava, o próprio seu sogro dele, que era seu Bauer, né, seu Siegfried Uhum, Bauer, né. Então eles sentiam uma necessidade com a família, com as esposas, de ter ali um evento diferenciado, né? Um evento diferenciado. E onde se instituiu, então, o baile de aniversário da associação. ai, que E esse interessante. baile de aniversário, ele praticamente era um baile de gala, né? Era um Era evento. um evento do ano, né? E diria o evento do ano do Alto Vale, não era de Agrolândia, porque existia em Rio do Sul o baile de debutantes, feito pelo Concórdia, né, que Uhum, hoje em dia também uhum. não tem mais Não aquele tem mais peso. aquela tradição, né? Mas esse baile, então, mas era um baile, um baile Elegante. elegante para os associados, para as esposas, para os amigos, né, onde cada associado ele recebia um número de cartões para vender, né, e esse ingresso ele dava direito a toda a participação no jantar dançante, que era o Uhum. jantar dançante da associação. Então você tinha uma mesa com toalha, né, ornamentado com taça de vinho, né, taça de água, taça de cerveja, né, Uhum. é, e você tinha o direito a esses drinks, né, você, né, e depois era servido nos aperitivos, depois vinha a janta, né, vinha essa janta e depois em seguida era o baile. E ainda durante o baile eram sorteados presentes, brindes que eram coletados no comércio do Alto Vale, né? Alguém comprava em Rio do Sul na casa Três Coelhos, trazia uma Uhum. Fotomarço, do Fotomarço, Hermes Macedo, Prosdóximo. Então Era esperado um por exemplo, evento. um sortimento de brindes e brindes assim bem representativos. Então era um baile que se tinha um jantar dançante, se tinha facilidade de vender. Uhum. Facilidade de vender. O pessoal ficava esperando, Uhum.
E além do mais, ele, como diz, acabava sendo também um baile de chique, de gala, os homens tinham que usar terno e gravata, né? Terno e gravata, as mulheres também, né? Sim. Então, assim, era um diferencial, né? Então, alguns até, as- a- a- houve algumas até, assim, algumas situações, assim, desagradáveis, que alguns compraram, mas queriam entrar sem paletó, sem a Ah, não gravata. podia. Geralmente não podia, era devolvido o dinheiro, mas o pessoal saía, né? Saía Depois o chateado. pessoal inventou de deixar uns paletó guardados, umas gravatas, mas não era realmente era norma, não E era tinha. feito onde? No Ele, Continental, né? ele era feito anualmente, né? Por exemplo, né, nos dois clubes, né? Na Floresta também. Floresta, né? E então era feito, então como disse, o pessoal da associação que se fazia Organizado. todo e para isso foram ao longo dos anos comprado todo. Hoje quem faz um evento ele tem Contrato. tudo, tem Uhum. contrata tem tudo, né? Mas na época não tinha Uhum. tudo esse material. Então a associação comprou taças de vinho, taças de champanhe, copos de uísque, copos para água, talheres, panelas, bandejas, jarras, né? É, toalha de mesa, proteção de cadeira, enfim, nós tínhamos tudo isso, Tudo pronto tudo para. pronto, luz negra, né, para Que colocar. interessante. E isso ficava lá na Biochan, na máquina no seu Walter Zig, que ele então tinha uma sala lá que era só para isso, né? Ah, porque as E reuniões também eram as feitas lá, reuniões né? também eram feitas lá Não num tinha período, sede, né? não tinha sede, Não tem até hoje ainda, né? na verdade não tem, Prédio. e era É. gratuito, não tinha aluguel, nada, né? Uhum. Não pagava aluguel. Então, e também não tinha o secretário executivo direto, porque a gente tinha o Carlos Muniz, como ele trabalhava na Conservatório, ele fazia todo esse papel, Uhum. né? E depois. A gente precisava recuperar essas fotos, né? Desse Sim, baile que eu fiquei curiosa agora. eu acredito que a gente tem como reencontrar alguma Seu coisa, né? Walter, ou será que a família de A seu família, Walter? talvez, da dona Yolanda, ela talvez deve conseguir uma coisa. Eu acredito que talvez aí da família do seu Alfredo Barco, o Paulo, talvez, Uhum. deve conseguir. Uhum. Eu vou procurar dar uma olhada também. Não sei, talvez da família Balba, talvez tem, o pessoal está morando hoje no Paraná. Porque, seu Dieter, a gente faz essa visita para a história da associação e está fazendo de Agrolândia, né? Sim. Porque se misturam muitas E histórias. isso, como eu falei, assim, é uma coisa que acabava levando o nome da cidade. Claro. Ó, tem um bairro bacana, né, Rolândia, sempre uma música muito Movimenta a boa, economia também, né? uma música muito boa, Claro. o pessoal vinha de longe, eles ficavam, né? Uhum. E isso, por exemplo, depois, eu também não tive mais tanto acompanhamento, né, depois, lógico, os outros presentes devem colocar como isso depois aconteceu, mas como em tudo, no mundo as coisas vão mudando. Claro. Antigamente tudo era mais centralizado, né, porque a gente era mais restrito. Você, por exemplo, visitava o teu vizinho, você visitava a família, e você tava, vivia em função de um clube, né? Claro. A gente vê que, por exemplo, antigamente o pessoal construía os clubes Floresta, Continental, Ipiranga, Davam mesmo tinha outros, vantagens. e hoje tem problema em manter, né? Uhum. Mas o que que acontece? A família, ela vivia em função do clube, ela vivia em função da igreja, ela vivia em função da escola, né? O senso comunitário. O senso comunitário mudou. Então esse bairro era um cartão de visita nosso. Aí depois, a outra parte social, a gente começou a envolver o comércio naquelas promoções natalinas, natalinas que também eram muito bem vistas. Nós, inclusive, nós chegamos a sortear carro 0 km, lembro bem, Uno, né, Uno, inclusive, se puder participar do sorteio da entrega do Uno, o Uno 0 km, seu Raul Missalek, eu que entreguei ainda na época. E então a gente competia com o comércio do sul, Claro. né? Era barato, não era barato, mas o pessoal se programava e acreditava no negócio, acreditava. Interessante. Mas depois também a própria legislação ela também mudou, porque essas premiações elas tinham que passar por autorização da Receita Federal Federal. e muita coisa, então acabou criando muita burocracia, barreira, e aí o pessoal acabou desmotivando, né? E aí acabou reduzindo o tamanho do brinde, aí acabou individualizando cada comércio fazendo o seu. Aí no estágio posterior acabou também desmembrando, né, a CDL, a Associação Comercial, porque é
também um trabalho que veio de cima, já não foi uma questão local nossa. Nós, Foi o inclusive, sonhamento da fascista. nós, inclusive, aqui a gente ficou muito tempo não querendo acompanhar, né? Mas chegou um tempo que. E o município era pequeno, nós achávamos que não justificava, né? Por exemplo, o município pequeno tem duas entidades e eram compostas pelas mesmas pessoas. Uhum. Né? Então ia criar só o seu custo. Né? Então acabou abrindo um pouco a associação para um lado e o CDL para o outro. Né? Depois o pessoal voltou a se aproximar novamente um pouco, mas no início não. No início era bem dividido. Né? E acabou funcionando. Então essa questão, então, como eu falei, social desse pai, era realmente um cartão postal, essa questão da premiação, né, de final de ano, né? Mas sempre procurando fazer um trabalho também em conjunto com as indústrias, o comércio e o setor público, né? Não querendo atropelar ou interferir, mas sim como um órgão de apoio, né? Tanto é que, por exemplo, eu, né, participando ativamente da associação, né, depois esse mesmo grupo que achou que meu nome seria o nome para ser o presidente, acabou me incentivando para eu também, também participar politicamente do município, né? E Que foi exatamente depois do na seu sequência, aniversário. exatamente, já foi na sequência. E também lhe confesso que para mim também foi surpresa, primeiro de ter essa indicação do grupo, né, do grupo. E eu sei que existia na época até uma certa resistência, porque tinha um grupo que ainda defendia a continuação do seu Alex Kriser, né? E seu Alex Kriser, né? E ele dizia, não, mas o Dieter é novo, tem tempo, né? E eu O senhor também era bem jovem. estava com 29 anos, né? De 9 anos, 30, né? Eu sou de 58, né? Sou de 58, 88, eu fiz 30 anos, né? Então eu me elegi com 30 anos, né? E comecei a fazer campanha com 29, né? Entrei na associação com 27, né? Então bastante jovem, realmente, né? Só que, na verdade, um pouco de coragem também tinha, né? Claro, com certeza. E incentivo, por exemplo, do pessoal mais idoso, porque tinha, assim, muita gente que tinha vontade, mas ele, às vezes faltava conhecimento, às vezes a coragem, como a gente também tinha saído da faculdade, vida de administração, eu tinha também estagiado na Ceval, então a gente tinha bastante contato e sempre participava. E o senhor aprendeu um pouco também desse movimento, né? Com toda certeza. Porque era isso que eu queria lhe perguntar. O que o senhor pode dizer que aprendeu com o seu Alpense? Eu, com toda certeza, uma diferença que a gente nota hoje, por exemplo, esse contato semanal, ou quinzenal, ou mensal com o seu Walter, que para mim, eu tenho ele como referência, né, como um dos pilares do início da semente da economia da Irlândia. A empresa dele até teve, talvez, durante a caminhada, problemas, mas não foi problema de produto, não foi problema de tecnologia, foi problema realmente de gestão. Né? E eu, com esses erros, eu também aprendi que a gente tem que se cercar de pessoas, mas a gente tem que não pode perder, a gente não pode perder o envolvimento pessoal, né? A gente tem que cercar de pessoas que nos ajudem, mas a gente também tem que estar inteirado do que está acontecendo, né? Porque senão as coisas acabam escapando, né? Acabam escapando, o pessoal que está envolvido acaba não achando talvez mais interessante continuar no grupo, e eles acabam partindo por uns caminhos indiferentes, Uma solos. coisa é começar, a outra é manter, né? Manter, exatamente, manter. Então, o que eu diria que uma experiência do dia a dia da reunião de associação, a experiência da gente participar da primeira vez de uma viagem internacional indo na Feira de Hannover, você vê que nós ficamos um mês na Alemanha. Pois é. Nós não ficamos uma semana, ficamos um mês, girando, rodando um mês. Aqueles contatos que a gente tinha com secretários de Estado, o Celesc, Telesc, Banco do Brasil, que era a questão do hospital, seu Harry Heiner também era uma pessoa bastante envolvida, seu Harry Heiner, né? Era muito envolvido também na questão do O seu baile. Paulo Ferreira também Seu Paulo Ferreira também era muito envolvido, a gente acaba assim, esquecendo, às vezes, não um esquecendo, ou mas outro, né? não ser injusto também com alguns nomes, mas lembrando agora, seu Paulo Ferreira sempre foi muito ativo, seu Harry Heiner também, seu Harry Heiner principalmente na questão do hospital, né? Hospital. Então, eu posso dizer com toda segurança, pela minha idade, conversando com todas essas pessoas,
que todos eles eram mais velhos que eu, ainda uns vivos, a Sim, gente só tinha que aprender, né? claro. Só tinha que aprender. E como o mundo de 40 anos atrás, ele era mais restrito, né? Hum. Então, para a gente estar informado, a gente teria que realmente participar da reunião. Precisava se É, encontrar, não tinha celular, né? e, Não e, tinha esse, internet. e essa questão eu vejo não em Agrolândia, eu vejo de forma geral, ele acabou se distanciando inicialmente com a internet, com o celular e mais ainda com a pandemia, É. com a pandemia. Então tudo acabou acontecendo muita coisa online, né? E as pessoas acabam se distanciando até em questão de família, né? E eu tenho toda certeza que quando a gente Tá na participava mesma casa, mas cada um num cômodo, né? num cômodo, né? É, Exatamente, e não se conversam, né? é. Entre pai e filho, entre casal, entre namorados, entre É, amigos. Por que que eu vou na casa do vizinho se eu posso saber daqui como é que ele está, né? é. Uhum. Então nós estamos distante e perto ao mesmo tempo. É. Distante. E isso eu via e vejo ainda, é uma coisa talvez tem que voltar, e eu acredito que vai voltar. Uhum. A aproximação das pessoas. É. E como nós íamos falando, o que era o importante? Sempre o além da reunião. Nós tínhamos uma pauta que era pré-determinada, e depois da pauta, você tem aquela Conversa conversa que vai estreitando o laço, né? da aproximação Uhum. comercial ou pessoal. É, que às Você, vezes fecha um negócio, uma acaba, parceria, né? você acaba levando uma informação que até É. então você não conhecia, Uhum. comercialmente, socialmente, acaba tomando uma bebida, um uísque, um aperitivo, e isso a gente sabe mesmo a coisa em família, né? Quando a conversa se estende um pouco, Uhum. ela se aproxima, né? E Exatamente. quando é uma visita rápida, não dá tempo, né? É, E hoje ninguém tem tempo para nada. é. E nesse sentido, se o senhor me permite, os núcleos acabam funcionando ainda nesse sentido, né? Porque às vezes o empreendedor ele pensa, por que que eu vou participar da associação hoje, né? Sim, sim. É para ele ter esse envolvimento também, né? Exatamente, o núcleo, embora eu não esteja assim participando, mas eu vejo assim comentando, né? O Uhum. Leonardo também tem participado, né? Que faz parte da diretoria, Ele seu filho, né? faz parte, né? Então ele tem esse veio também Uhum. associativista que também Uhum. Que também ele acredito, herdou. acredito que eu tenho um pouco, né? Como Aham. minha mãe também tinha mais, um pouco meu pai, né? Sim. Então, não é que a gente pensa na questão da política, é que a gente pensa na questão de poder ajudar e melhorar o ambiente que a gente vive, Claro. né? Afinal de contas, a gente vive nesse ambiente, a gente tem os negócios no ambiente, então por que também não dá a contribuição, né? Não adianta a gente só querer usufruir, a gente também tem que ajudar, né? Exatamente. Então as coisas mudaram muito, mas nada que a gente não possa se fortalecer. E essa questão da associação com os núcleos Uhum. núcleos, visitando empresa, trocando informação, porque por mais informação que a gente tenha didática ou Na via internet, internet. Uhum. mas existe aquele contato pessoal que você vai falar sobre o teu dia a dia, Que é insubstituível, né? que você não vai falar É. no celular ou na internet, que você olhando olho no olho, ele vai ter um peso diferente. É Exatamente. uma questão pessoal, social, familiar, comercial, né? Então eu vejo que o jovem tem um compromisso, um compromisso realmente de resgatar um pouco também o que se fez no passado, né? Para ele tudo é fácil, né? Tudo é fácil, né? A gente vê assim hoje uma dificuldade por exemplo, todo mundo fala mão de obra, mão de obra, mão de Uhum. obra, mas ele é em todos os setores, né? Ele é em todos os É, setores, né? Então precisa existir esse comprometimento, né? é, É o é. comprometimento da questão da ajuda. Que ele vem através desse envolvimento que o senhor está querendo dizer, né? Eu até diria, por exemplo, um pouco o setor público ele também ele entrou num veio de facilitar as coisas. Eu posso dizer isso na minha opinião pelo fato de eu ter participado, Uhum. por exemplo, como prefeito, essa nucleação, por exemplo, vou fugindo um pouco da questão da Uhum. associação, mas essa questão de nucleação de escolas, por exemplo. A nucleação de escolas, ela num primeiro momento, eu via ela como uma redenção para o jovem que está no interior, para ele Poder vir vir para a cidade, né? Mas ele acabou enfraquecendo o interior, né? a comunidade. Que o jovem veio para a cidade, ele não voltou mais para o interior, a escola foi fechada, está lá jogadas as traças,
alguns lugares sendo aproveitada, e não fez com que, e se você for em outros países, Não é assim. se formam aqueles núcleos no interior, com toda a infraestrutura no interior, com água, com a infraestrutura, e o pessoal vive lá, o pessoal Fortalece o fortalece. local. A gente vamos poder citar, por exemplo, a Serra dos Alves, ou a própria Pitangueira. Por exemplo, se tiver tudo ali em volta, ele fortalece aqueles núcleos. Agora, a Agrolândia ela relativamente ele é um município muito, ele é um município pequeno, mas ele, no fundo ele é espalhado, né? É, Você tem construções ao longo da SC, você tem construções ao longo, e no fundo acaba dificultando o gerenciamento e a administração desses, né, porque não existem polos, né? Se tivesse um polo no Serra dos Alves, né? Hoje, por exemplo, hoje eu penso diferente do que eu pensava lá atrás. Penso diferente porque a gente acabou vivenciando outras situações, então a evolução, ela com toda certeza, ela trouxe melhorias para nós, mas nós não podemos esquecer de voltar para a de volta origem, à para a origem raiz, né? que tudo iniciou lá, né? É. A própria leitura, por exemplo, a própria leitura, né? A leitura de um livro, por exemplo, como você colocou, para você saber da história, você tem que ter o livro. Veja, o primeiro livro de Agrolândia teve uma participação na minha gestão, seu Alex, o Cresce, o seu Cresce também participava, né, ele foi fez parte da história da Agrolândia como farmacêutico, como empresário, como professor, e ele iniciou o primeiro livro, né? E depois o Schreiber também deu um suporte, mas a impressão do primeiro livro de Agrolândia, a história da Agrolândia, com o símbolo que hoje é utilizado da Agrolândia, ali do Brasão. Urazão, isso foi na publicação no meu mandato como prefeito, né, desse primeiro livro. Depois os outros mandatos foram imprimindo outros livros, mas é uma coisa também natural que vai se melhorando, você vai trazendo novas informações, né? A partir de uma informação inicial, você traz novas informações, né? Então eu vejo que com toda certeza que o trabalho da associação, ele mesmo com a evolução da tecnologia, com o avanço da internet, do celular, das máquinas, mas ele não é menos importante do que era no início, né? Porque também hoje foi, por exemplo, hoje tem as soluções, né? Sim. Os núcleos, né? Ele também foi se readaptando, né? Eu vejo, por exemplo, como também cresceu o município associado, propiciou o espaço para criar esses núcleos, né? Exatamente. Então, o que eu vejo assim, olhando, Aumentou o número de associados. e o que eu vejo de fora assim, eu vejo assim, elogiável a participação positiva das mulheres, que as mulheres, na verdade, elas estão criando esse espaço, eu acredito, e trazendo de volta isso aí, porque temos que ser realistas, o homem está mais acomodado, né? Ele está mais acomodado. Poder concordar com o senhor? E as mulheres, a gente vê na própria indústria, né? Na própria indústria, né? Ocupando esse espaço. Ocupando espaço, e eu vejo como importante, sinceramente, eu pessoalmente vejo como importante que a mulher, ela é dedicada, né? Ela é mais, realmente, determinada em fazer as coisas, para hoje, não é para amanhã, né? Então eu vejo que através dessa criação de núcleos e essa participação feminina, ela deu nova vida para a associação, né? Ela deu uma nova vida, né? Que ela passou um tempo assim, como a gente falou, não é falta não diria nem falta de interesse depois talvez da associação em ti, mas a evolução tecnológica, a mudança da modernidade fez com que as pessoas se distanciassem, né? Com certeza. Então, a gente já está finalizando a nossa conversa, tá muito bom. Nosso bate-papo aqui, já aprendi muito, já enxerguei uma Agrolândia de outros tempos, que eu via na versão criança, sabe? Sim, sim. E eu queria perguntar para o senhor, então, como é que o senhor se sente fazendo parte dessa história? Eu me sinto com toda certeza gratificado, primeiro de ter tido a oportunidade, né, jovem, sempre tendo o apoio de todos mais idade, mais experiência, e para mim foi um grande aprendizado e que me ajudou a nortear o meu caminho, né, para a vida, né, hoje, politicamente, economicamente, socialmente.
né? E acredito que, no meu tempo, procurei fazer o que está ao alcance e, com certeza, os que sucederam, né, também fizeram, né, o seu trabalho, né, como se dedicaram, né, cada um ao seu tempo, à sua forma, né? E acredito que muitos ainda farão pela nossa associação e vejo como uma entidade de fundamental importância para a economia, para a sociedade e também o próprio suporte, eu não sei hoje como é a ligação, o próprio suporte também político também, porque queira ou não, Que política. não é partidário, é Exatamente. político, né? Eu vejo hoje, assim, falando um pouco de política do Brasil, nós criamos, assim, está muito polarizado, né? Você é de um lado ou do outro, né? Então você não pode ter uma opinião intermediária que aí, depende do peso, eles te jogam para um lado e jogam para o outro, né? Então isso não era assim, né? A gente convivia com opiniões Diferentes partidos, né? e eu penso que tem que ser assim, né? Você não pode dizer, eu só tenho certo ou errado. Eu tenho café com leite, o café com açúcar e o café sem açúcar, né? Não, sei, não. Então acho que ele tem que ter essa abertura, né? E no Brasil hoje, dá para dizer que não é quase que mundial, né? Quase com esses extremismos, né? Esses extremismos dos dois lados, né? Então eu vejo que nós temos que assim, procurar trabalhar Voltar para o meio. para o meio e eu acredito que nós teríamos mais sucesso. Nós teríamos assim mais facilidade de chegar nas pessoas. Porque se nós trabalharmos com os dois extremos, é difícil aproximar. E se você está no meio, você pode pisar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, sem comprometer o projeto, né? Então eu vejo que a associação ela teria esse papel assim de fazer esse balizamento, assim, não que ela tem que participar politicamente, mas assim um caminho envolvendo, assim, procurando colocar a verdade, né? Porque hoje nós também não nos aprofundamos na verdade dos fatos, né? Muita fake news em questão de família, em questão de negócio, em questão de política, porque ninguém vai a fundo, né? Não vai se dizia, quando a gente lê o jornal, a gente tem que interpretar ele. Quem escreveu? Quem escreveu? Principalmente quando fala em números, né? É 100 ou é 1000? É 1 milhão, né? Então a gente se surpreende, mas quando conhece vai a fundo, você vai ver que não era tanta saco de milho, não era tanta saco de soja, não era tantos mil, então assim, é muito fácil eu falar mal de você, né? Você falar mal de mim sem ter assim, um conhecimento de causa, né? Por isso eu vejo assim, as entidades ela tem esse papel de puxar a orelha do político, porque o político ele só vai se fortalecer e sobreviver se a sociedade, por exemplo, ajudar a governar. Então é o seguinte, eu cobrando no político não quer dizer que eu seja contra, eu estou cobrando a ação dele, não a pessoa. Que na verdade é aí que está a força do associativismo. Os ativismos, né? E você pode ver essa credibilidade. o fortalecimento da própria economia do Brasil, a gente fala em o agro ele é fortalecido no Brasil através do associativismo. Se você olhar as grandes cooperativas, as grandes empresas hoje do agronegócio são cooperativas. Se você olhar no oeste de Santa Catarina, mesmo no Alto Vale, Sozinho a gente não se você olhar no Paraná, se ir para o Mato Grosso, são as cooperativas, e as cooperativas vêm onde? No associativismo. Inclusive isso, na época, a gente tinha assim, ideias, né, assim, por exemplo, uma coisa que eu até não coloquei, inclusive a associação na época também a gente adquiriu do seu Alex Kriser, anexo ao hospital lá em cima, uma pequena área que a gente pretendia fazer lá uma coisinha de encontro, assim, que o pessoal, não, o pessoal sabe, vamos lá assar uma carninha. Então, como diz, a gente era mais próximo. E a gente, inclusive, começou a limpar o terreno, mas depois também, em seu Alex faleceu, a gente saía, não sei nem que fim levou aquela documentação, mas era justamente o objetivo aproximar as pessoas. E a gente não tinha esse, o pessoal era de um partido, era do outro, mas o pessoal separava conversava. Hoje você pode ver, o pessoal. O objetivo é a Agrolândia. É Agrolândia, então acho que isso tem que voltar um pouco, né? Eu tenho que aceitar quando você pensa um pouco diferente. Eu não posso também te crucificar porque você está a mesma coisa a questão de religião, né? A gente tem que respeitar a religião do outro, né? É o seguinte, você não é evangélico, outro é católico, mas a gente tem que discutir, mas se ele me convenceu, eu tenho que dar pau, não, né? Tem que dizer, não, provavelmente você me conheceu, Carmen, eu estou errado. Mas a gente conversou antes, algumas situações que têm acontecido a nível assim, mundial, não posso passar, assim, sempre querer ser mais forte, né? A gente sempre
quer ganhar, não. Mas a gente tem que ensinar isso, né, já em casa, isso aí, né? Não pode também só cobrar do professor, né? Eu via isso muito. Fazer a nossa parte. Eu via muito isso na época da prefeitura. A gente chegava às vezes na casa de famílias, a diferença é que um pai que tem um pouco mais de instrução, acompanhar a tarefa do filho, e o pai que tem menos instrução, acompanhar a tarefa do filho. Aí o peso vai cair na professora, mas com certeza a diferença foi em casa, não é que o pai não quis ensinar, ele não tem que ensinar. E se eu vou ensinar para os meus dois filhos, estudaram ao pé da minha, Matheus e Leonardo, fizeram faculdade os dois, mas Fix tinha em casa um suporte. Né? É. A mãe do professor E faz diferença. faz diferença. Né? E isso hoje, eu coloco para os meus filhos, os netos, será que a diferença não é só o professor. Né? A diferença está no suporte que as crianças têm. Né? E isso eu diria que é também a diferença que pode ser feita na política. Né? Por exemplo, vamos pelo menos ouvir a pessoa. Né? Embora a associação fez acho, um trabalho já assim positivo, na última eleição já fez a própria Facite, que está fazendo a voz única, ela está fazendo, tá indo para esse caminho, para esse caminho, porque a gente tem que ver também o que a comunidade quer o povo, mas nós não podemos a gente ficar tão polarizados, né? Tão polarizados, acho que a gente tem que aproveitar, porque de bom dos dois lados, aproveitar, mas se a gente conseguir caminhar com um respaldo maior da comunidade de uma forma natural, com toda certeza nós vamos ter mais sucesso. Né? Então eu diria que é positivo, pelo elogio à iniciativa da associação, 50 anos realmente tem que ser comemorado e todos os presidentes que nos sucederam, que fizeram o seu trabalho com empenho e importância, e com certeza por isso a associação está completando 50 anos, porque esses presidentes que puderam continuar o trabalho foi iniciado com o primeiro presidente que foi Samuel Brasil. Exatamente. Tomara que tenha um jantar e um baile e né, um evento para comemorar esses 50 anos. Com certeza vai ter, mas eu digo, tomara que tenha aquele peso que tinha antigamente. Sim, com certeza seria assim, talvez até já houveram presidentes talvez tentaram já resgatar um pouco, mas com certeza com os afazeres de todos hoje, mas talvez com bastante antecedência, programando, talvez consiga se fazer Uma comemoração uma comemoração desses termos e com certeza para relembrar. eu acredito, me parece que acho que com 40 anos foi feita alguma coisa também, foi feita alguma coisa assim, reunido o pessoal, mas parece que foi ontem, né? Parece que foi mas toda certeza, mesmo não participando ali na reunião, a gente tem acompanhado, né, o trabalho da associação, né, e o Leonardo pode também participa, né, eu, da minha parte, tem um incentivo, porque, volto a dizer, como o seu Walter dizia, quem não é isso não é lembrar, né? Então, se ele participa, assim como ele pode trazer alguma coisa de bom para a associação, para a entidade, ele também leva alguma experiência dos contatos que ele tem, né? Então, a participação das entidades do Espiritismo, com toda certeza, ela só nos ajuda e nos fortalece. Assim como a sua participação nos ajudou muito, que o senhor ajudou a contar essa história, participou ativamente, e esse é o objetivo do nosso podcast, restaurar essa história com todas essas lembranças e que a gente acabou revivendo aqui. Por isso que eu lhe agradeço muito e esperamos contar com a sua presença no jantar dos 50 anos da associação. Igualmente, agradeço também, Carmen, né, que espero não ter cometido assim uma injustiça em questão de nomes, porque realmente falam, como está dizendo, vai fazer 40 anos no próximo ano, e a gente tinha vários nomes, mas eu acredito que devo ter lembrado assim, da maioria deles, né, porque realmente quem tinha um comércio, uma indústria, realmente ele participava, porque se não vinha em toda a reunião, não queria às vezes assumir um cargo na diretoria, porque isso ainda existe hoje ainda, né? Eu ajudo, mas se não precisar, não ser técnico. Então, agradeço a oportunidade, né, e realmente espero que tenha contribuído, né? E vamos incentivar e torcer para que realmente aconteça um evento dos 50 anos, que a gente possa participar e reviver e comemorar aí os momentos positivos e
como se diz, de De desenvolvimento, avanço, de crescimento. crescimento, porque o município, na época, acho que estava em torno de 6 mil habitantes, alguma coisa assim, 5, 6 mil, hoje nós estamos em 12, né? É, Então dobrou é, em questão. Então, a realidade hoje é outra, né? Volto a dizer, hoje nós temos o telefone, temos o celular, temos hospital, temos asfalto, temos emprego e temos falta de mão de obra. são demandas diferentes. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente aprendeu bastante. Agradeço muito. Espero que você que está nos acompanhando nesse podcast também tenha gostado de revisitar a história da associação e também do nosso município.